Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. No vídeo de hoje nós vamos falar e te ensinar aquela situação em que o motorista ele é autuado, posteriormente esta autuação é convertida em uma multa de trânsito. Depois disso, o motorista apresenta recurso contra esta imposição de penalidade e acontece desse recurso ser indeferido, não ser aceito, ser negado pelo órgão julgador. E aí eu recebo questionamentos nesse sentido. O que eu faço agora? A partir de agora eu tenho mais alguma possibilidade ou opção para me defender? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não se preocupe em fazer anotações, pois eu vou deixar esse material em forma de artigo depois para vocês acessarem em um link na descrição deste vídeo, ok? Veja, a pessoa foi multada e aí o recurso dela foi indeferido, não foi aceito. Não foi aceito aonde? Lá na primeira instância. E quem é o órgão ou qual é o órgão competente para julgar o teu recurso em primeira instância, que na verdade é o seu primeiro recurso, pois antes disso tem-se a defesa prévia, conforme vocês verão nos tópicos seguintes. E como o meu recurso não foi aceito, foi indeferido em primeira instância, se este tecnicamente é o único recurso contra a multa, o que é que eu tenho que fazer? Antes da gente entrar no tema, só para rememorar e para quem não sabe ainda, passa a saber agora. Via de regra, né, como bem pontuamos aqui, no Brasil existem outros, mas a grosso modo são esses os agentes desses órgãos que têm capacidade para fazer autuações de trânsito. Os agentes do Detran em alguns estados, Polícia Militar que faz as autuações às vezes do Detran também, e a Polícia Rodoviária Federal, a conhecidíssima PRF. Deixa eu grifar aqui para você saber exatamente aonde nós estamos aí na tela do seu dispositivo. Além disso, nós temos os órgãos municipais que podem fazer autuações, são as chamadas empresas municipais de trânsito. A mais famosa do Brasil, CET em São Paulo, e por ela você tira a base de todas as demais. Recebendo uma autuação feita por estes órgãos, você deve, no primeiro momento, apresentar a sua defesa, que a gente chama de defesa prévia, ok? Ou defesa da autuação, como eu prefiro. Mas o fato é que, ao receber o auto de infração, o auto de autuação lavrado pelo agente da autoridade de trânsito, o Código de Trânsito diz que este auto de infração será entregue para a autoridade de trânsito e ele vai avaliar se o agente dele trabalhou bem, se ele executou o serviço direitinho. Se estiver tudo certo, ele vai converter aquele auto de infração em uma notificação de autuação e vai te enviar falando que o seu veículo fora acusado, fora autuado, fora acusado de cometer uma infração de trânsito. Mas suponha que você passou todo este percurso e todas as defesas foram indeferidas, defesa prévia e recurso à AJARE. O que você faz agora? Você vai apresentar a sua defesa, o seu recurso, na segunda instância. Aonde? No Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. A apresentação desse recurso, tecnicamente, na verdade, ele não é contra a multa. Em verdade, esse recurso ele é apresentado contra a decisão que manteve a imposição de penalidade. Só para que vocês entendam. Teve a autuação. Fui autuado. Agente de trânsito lavrou o auto de infração, mandou para a autoridade. Ela converteu esse auto de infração em uma imposição de penalidade. Aí sim, ela se tornou multa. Tornou-se multa,
eu recebo a comunicação de imposição de penalidade. Recebi a penalidade, eu vou recorrer para quem? Para a Jari. É o meu primeiro e único recurso, tecnicamente falando, contra a multa de trânsito, porque lá eu estou combatendo, né, o mérito do direito contra essa penalidade que me for imposta. Quando você recorre ao CETRAN, tecnicamente você não está recorrendo contra a multa, você está recorrendo, na verdade, da decisão que lhe impôs a penalidade de multa, lá na primeira instância, na Jari. Veja o que está escrito aqui: apresentação de recurso contra decisão da imposição de penalidade de multa em segunda instância. E esta deve ser encaminhada ao CETRAN, ao Conselho Estadual de Trânsito. E Walter, e quando que eu apresento o recurso ao CETRAN? Todas as vezes que o seu recurso lá na Jari for indeferido. Quando o seu recurso na Jari não for aceito em primeira instância. Então você apresentou recurso lá na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, primeira instância, não foi aceito, eu vou recorrer dessa negativa da Jari, dessa decisão da Jari. Para quem que eu recorro? Ao CETRAN. Mais para frente, eu preciso gravar um vídeo para vocês explicando a segunda instância no âmbito do órgão de trânsito rodoviário. Leia-se Polícia Rodoviária Federal, ou para os mais íntimos, a PRF, famigerada PRF. Dito acima, mesmo assim, o meu seguidor querido ficou sem compreender. Aí, nós fazemos o quê? Explicamos de forma mais simples. Vejamos, ocorrendo a infração, né? O que é a infração? Infração de trânsito. A infração, para que você compreenda, e nós já prosseguimos com as explicações normais, nada mais é do que a conduta descrita, né, tipificada, prevista na lei como proibida. Então tá lá, proibido estacionar, proibido virar à direita. Quando alguém quando alguém descumpre essa proibição, você comete o quê? Você comete uma infração. Por quê? Porque você realizou uma conduta que está tipificada na lei como proibida. Logo, você cometeu o quê? Uma infração. No nosso caso, infração de trânsito. E ao ser cometida essa infração de trânsito, será lavrada a autuação, que a gente chama de auto de infração. E é lavrada pelo agente de trânsito. O que é uma autuação, então? Já que você explicou infração, o que é autuação? E aí, explicando de forma bem simplista, é a conduta do agente da autoridade de trânsito, que ele registra, é a conduta de registrar a infração que eu acabei de falar para vocês, praticada pelo cidadão, pelo condutor, pelo motorista, pelo proprietário de um veículo. Então ele infringiu a legislação de trânsito, cometeu uma infração, o agente de trânsito presenciou isso, ele tem por obrigação, por responsabilidade, fazer o quê? Fazer a lavratura do auto de infração. Então, a autuação é isso, é a conduta do agente de trânsito no momento que ele registra a infração praticada pelo cidadão. Beleza, aconteceu isso, cometi a infração, fui autuado. Após isso, o que acontece? Após isso, o proprietário deste veículo, ele deverá ser notificado. Notificado através de quê? Ele é notificado por meio da notificação de autuação. A autoridade de trânsito recebeu o auto de infração lavrado pelo seu agente, ele verificou, estava tudo certo de acordo com o 280 do CTB e seguintes. O que ele vai fazer? Vai falar: olha, Valtão, estou te mandando aqui uma notificação de autuação, tendo em vista que seu veículo foi flagrado fazendo tal coisa, ok? Estou te notificando, é obrigação minha, se vira, meu amigo. E por que essa autoridade tem que fazer isso? Porque a lei diz que ele tem que me informar como proprietário do veículo sobre o cometimento de uma infração de trânsito que, a princípio, fora cometida com o meu veículo. Ok. Recebi a notificação. E aí, o que acontece agora? Depois que eu recebi a notificação,
o motorista acusado, e veja que agora eu mudei de cidadão proprietário para motorista. Por quê? Vamos entender que neste momento processual, o proprietário do veículo, se não foi ele mesmo que cometeu a infração, lá quando da notificação do cometimento dessa infração, né, notificação de autuação, ele já tenha feito a indicação do condutor, que já fora objeto de análise aqui em nosso canal. Consta por aí como fazer a indicação do real condutor. Então, ele já recebeu isso daí, por isso que eu mudei a palavra. Agora, o motorista acusado, ele recebeu uma notificação de penalidade, ou como o nome técnico exige, notificação de imposição de penalidade por infração à legislação de trânsito. E esta notificação de penalidade, ela tem como objetivo informar a este cidadão que contra ele fora imposta uma penalidade. Aqui nós já estamos falando da multa. Aí sim nasce aqui uma multa, porque já foi imposta a penalidade. Diante disto, recebi a notificação de penalidade, que é posterior à notificação de autuação, e aqui eu faço uma lembrança a vocês, só para a gente rememorar, que nesse momento da notificação da penalidade, nós já apresentamos, ou pelo menos deveríamos ter apresentado a defesa prévia, tá bom? E feito a indicação do real condutor. Já passamos dessa fase. Como eu estou recebendo uma imposição de penalidade, eu vou fazer o que eu disse no início do vídeo. Eu vou apresentar um recurso administrativo contra esta imposição de penalidade. E este recurso, ele deve ser direcionado, endereçado à AJARE, que funciona dentro dos órgãos e entidades executivas de trânsito. Todos eles são obrigados a ter as suas JARES, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Previsão legal para a existência disso, artigo 16 do CTB. Ok, apresentei recurso lá na Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARE, mas a JARE andou para o meu recurso, não aceitou, meu recurso foi indeferido. O que é que eu faço? Aí sim chegamos ao ponto fulcral deste vídeo. Nós fazemos o quê? A partir deste momento, veja que muda tudo agora. Vai vir escrito lá na notificação de manutenção da penalidade. Foi mantida a penalidade imposta pelo órgão executivo de trânsito. A partir do momento que a decisão da JARE sair e você recebeu ela em mãos, se posiciona na frente da sua casa, empina o nariz e olha para frente e conta. A partir deste momento, o carteiro chegou e entregou a cartinha para você. Conta, marca o dia. A partir daquele dia, você tem 30 dias para interpor recurso administrativo em segunda instância para o Conselho Estadual de Trânsito. E lá você vai guerrear tudo o que aconteceu anteriormente, que sustentou a imposição de penalidade, que sustentou a manutenção da penalidade. Lá você vai guerrear tudo, até mesmo a decisão preguiçosa dos agentes públicos, até mesmo aquela decisão sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma motivação do ato administrativo. Chamo a atenção nesse ponto para o seguinte: você deve apresentar um recurso para cada multa, ok? Estamos falando de multa nesse ponto já. 10 multas, 10 recursos individualizados. Se for mandar por correios via R, você manda 10 cartinhas, 10 ARs lá para o órgão julgador. Nada de colocar um monte de multa dentro do mesmo envelope, que não vai prestar, não vai dar certo isso daí, ok? O que acontece muito na prática é que você recorre para a JARE, ou até mesmo lá para o órgão executivo de trânsito, pelo órgão responsável pela imposição da penalidade, e eles mandam uma cartinha para sua casa dizendo a sua defesa ou o seu recurso fora indeferido. Só, eles escrevem basicamente isto. Quando isso acontecer, você deve interpor recursos alegando a falta de motivação, a falta de fundamentação do ato administrativo.
Quer ver um recurso desse? No link, na descrição do vídeo, eu tenho um acervo de recursos. Basta você adquirir e ver essas informações. Para o vídeo não ficar por demais longo, nós encerramos esse vídeo aqui. Se você tiver dúvida sobre esse tema, deixa nos comentários, que conforme vocês for me questionando, eu vou aqui subsidiando de informações à minha próxima apresentação. Um forte abraço para vocês e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.